Queridos amigos, retornamos então com as nossas conversas, com o nosso bate-papo em Vivências em Família. Estamos aqui conversando sobre o ciclo de vida da família, sobre aspectos que são etapas já esperadas, etapas já estudadas, etapas já detalhadas por alguns psicólogos, terapeutas de família, aspectos do ponto de vista material, do ponto de vista psicológico, mas também dando a interpretação, aquilo que os espíritos nos trazem através da doutrina espírita, vendo não só o ponto de vista material, mas também o ponto de vista espiritual que perpassam essas relações em família. As relações familiares são o maior patrimônio que a família tem. Ninguém pode ocupar o lugar do outro. Aquele lugar da família que um indivíduo ocupa, de filho, ou de cônjuge, ou de avô, de avó, quando ele se vai por qualquer motivo, seja por sair voluntariamente ou por um desencarne do campo de vida familiar, quando ele se vai, aquele espaço, mesmo que alguém assuma a função, ele continua sendo também daquele indivíduo. Funções podem ser assumidas, mas espaços não podem ser ocupados, espaços emocionais. Por isso, reflita. Reflita sobre as suas relações familiares, sobre o papel que você desempenha na sua família. Como é que você está indo? O que você pode fazer para melhorar? Esse é um dos objetivos dessa nossa conversa. Hoje nós vamos falar sobre uma etapa muito divertida, mas muito trabalhosa também. A família com filhos pequenos. Se você se lembrar, nós estamos falamos sobre o jovem solteiro, sobre o casal, e agora, se o casal assim o desejar, ou se for possível, a chegada dos filhos. Existem diferenças, obviamente, para as crianças que vão ser recebidas em lar adotivos, as crianças que vêm através da própria família, da mãe biológica, mas aqui hoje nós estamos falando das relações, porque no fundo, o que importa dentro de todas essas relações são os laços que se formam e o amor. Quando chega uma criança pequena numa família, tendo ela nascido ou chegando pela adoção, toda a rotina tem que se reestruturar. Chegou um novo indivíduo naquele sistema. E se o casal conseguiu fazer o trabalho de casa direitinho, conseguiu se organizar, conseguiu se adaptar à rotina um ao outro, agora os dois estão juntos, estão organizados, a vida está toda andando direitinho, e aí chega uma criança. Uma criança que às vezes no imaginário vai ser um bebê, que não vai ter desejos, vai ser... Basta um colo, basta estar alimentado, basta estar quentinho e tudo estará resolvido. Lembremos que, antes de nascermos, nós já éramos, nós já existíamos. Então, existe toda uma experiência anterior a essa encarnação. Isso vale para os nossos filhos também, para as crianças também. Então, embora nasçam no corpo que ainda os limita, sem conseguir falar, sem ter independência para andar, eles trazem em seu coração, eles trazem numa lembrança lá no seu espírito, na sua memória afetiva, na sua memória da sensibilidade, desejos, gostos, preferências. Também podem expressar de alguma forma a sua individualidade. Uns serão mais calmos, outros serão mais agitados. E é muito comum o casal se surpreender com isso. Se surpreender com essa mudança. Outro dia, chegou no consultório um casal com um bebezinho de 2 meses. E a queixa deles era: nós nunca mais conseguimos dormir uma noite inteira. Será que ele tem algum problema? Depois, obviamente, de conversarmos, ele já tinha sido visto pelo pediatra. Quando nós olhamos, criança saudável, casal saudável, todos felizes, cansados sim, mas uma questão normal. Qual foi a nossa conversa, então? Isso passa. Nesse momento, quando chega uma criança, um bebê na família, é normal que as horas de sono diminuam. É normal também que se passe a ter uma outra gama de preocupações. E é preciso, então, que se reveja, que se reoriente, então,
as rotinas, os afazeres, se reveja a divisão de tarefas, exatamente para podermos cuidar bem deste novo ser que chega. É preciso que o casal se una na tarefa, não só de cuidar das demandas do bebê, mas também de outras tarefas que antes podiam estar bem divididas. Um era responsável por tarefas da casa, outro por tarefas resolvidas na rua, no banco, no mercado. Talvez agora tudo tenha que ser revisto. Chegou alguém que precisa de cuidado e que é totalmente dependente do casal. Como é que então vamos redividir? Talvez não seja possível fazer tudo tão perfeito como antes, tão organizado. Como é que podemos fazer para que o estresse, que é normal, o estresse natural de se ter um bebê em casa, o estresse natural de se dormir menos, de se trabalhar mais no dia a dia da família, possa ser aliviado, minimizado? Esse é um momento importante para que os avós agora assumam o papel, sim, de avós e permitam os pais assumir o papel de pais e educadores desse novo ser que chega. Quando se planeja uma reencarnação numa família, é óbvio que todos esses dados são levados em conta. Pais, avós, amigos, tios, o local, o ambiente, a religião da família, são tantas variáveis que podem ser escolhidas. O corpo, problemas de saúde, saúde perfeita, beleza, problemas estéticos, são tantas coisas que podem ser escolhidas, mas todo esse planejamento, não importa o que aconteça, ele visa que aquele espírito que ali está reencarnando, ele possa realizar as suas tarefas. E ele está com certeza nascendo no melhor família, no melhor local, com todas as necessidades, com todas as características que são importantes para que ele, naquele momento, possa se desenvolver e possa crescer. Por isso é importante que cada um procure desempenhar bem o seu papel. Os avós, o papel de avós, e os pais, de pais também. Não delegando para terceiros coisas que nós podemos fazer, a não ser, óbvio, nós precisemos, mas não delegar, abrir mão da nossa função nesse momento tão importante da vida. O Espírito Emmanuel, ele nos alerta que em alguns momentos, pais que poderiam estar compartilhando com seus filhos as suas vivências espirituais, seus valores morais, abrem mão disso, colocando seu filho a cuidado de terceiros, que nem sempre trazem os mesmos valores, nem sempre trazem as mesmas vibrações, o mesmo amor e o mesmo carinho da família de origem. É preciso que nós pensemos e repensemos como cuidar, como rever, como fazer o melhor. Onde está o meu espaço? Será que importa tanto um cansaço agora, quando a gente vai olhar lá na frente, que era esse o objetivo, era o objetivo estar junto, passar por esses momentos juntos? Então, é o momento dos pais assumirem esse papel de cuidadores. Não é momento de abrir mão. É momento de contar com ajuda, mas não de abrir mão. Essa mudança, esse novo fator, digamos assim, de estresse, que é a chegada de um novo espírito, essas mudanças na rotina, elas também fazem com que uma estatística muito triste surja. É um dos grandes momentos, um dos picos de separação do casal. Né? Um dos picos de divórcio é quando as crianças são pequenas, são bebês. Isso pode ser enumerado por várias questões. Questões financeiras, questões do dia a dia, diminuição de espaço para a convivência do próprio casal, interferência de terceiros na rotina da família, quando os avós não sabem dar esse espaço. Mas a doutrina espírita nos alerta para que nós tenhamos paciência, para que nós saibamos calar algumas contrariedades, rezar. Às vezes aquele espírito que chega traz na sua vibração alguma desarmonia também. Será que ele é um espírito que tem algum resgate a fazer junto àqueles pais? Então vamos rezar, vamos parar e olhar à nossa volta. O que mudou? Por que estamos estressados? Será que podemos ser mais carinhosos no falar, mais doces, atentos no ouvir?
aqueles pequenos cuidados que tínhamos antes, será que podemos preservar um pouquinho daquilo, apesar da rotina e do corre-corre? Conversar com o companheiro, com a companheira, manter a comunicação aberta, a comunicação lúcida, a comunicação objetiva. Tentar, em algum momento, dividir os espaços, criar estratégias de sobrevivência, dividir os espaços de cansaço. Aquele casal que eu falei no início construiu uma tática muito boa. Eles dividiram metade da noite um tomava conta do neném, outra metade o outro tomava, para que cada um pudesse descansar uma parte da noite. E após 3, 4 meses de idade, a criança já dormia a noite inteira muito bem, bastando um pequeno ajuste, uma pequena colaboração para passar aquela fase. Os filhos crescem e crescem muito rápido. Cada etapa tem o seu benefício. Quando os filhos são pequenos, é um momento em que eles estão muito suscetíveis à influência dos pais. O bebê, ele não tem como pensar, racionalizar as emoções que o permeiam o seu ambiente, que estão à sua volta. Portanto, cabe aos pais, nesse momento, envolvê-lo em vibrações de harmonia, envolvê-lo em vibrações de fraternidade, levá-lo para tomar um passe. Durante o culto, separar uma água fluidificada também para aquele pequeno serzinho, em quantidade pequena, dar com a colherzinha. Não esquecer dos benefícios que os pais podem desfrutar do ponto de vista espiritual e que devem ser estendidos a essa criança que está chegando, a esse espírito que está chegando, ansioso, às vezes com medo, mas sempre com bons planos, perspectivas de melhorar e de crescer. Lembre-se, os filhos são sempre presentes de Deus. Ser pai e mãe é sempre uma missão. Leia a Missão dos Pais em O Livro dos Espíritos. Nos encontramos em nosso próximo momento de vivências em família. Até lá.